Dentro do combate espiritual, o maior desafio que nós temos é esta luta, daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que compromete a nossa caminhada, nosso relacionamento com o Senhor e que muitas vezes, na maioria delas, nos leva à morte, às vezes física, às vezes espiritual. Nós precisamos falar hoje de pecado. Seja firme e dá um passo em direção a saber um pouquinho mais sobre esse ato tão repugnado pela parte de Deus, mas infelizmente tão presente na vida de muitos de nós. Deus abençoe a sua vida. Eu sou Juan Diego, essa é a Missão Guadalupe e eu peço a Nossa Senhora que abra os caminhos do céu para que Deus possa falar com você nesse vídeo. É isso aí, gente. O pecado é um mal que está presente nas nossas vidas e é impossível nós combatermos bem ele sem a gente ter essa consciência de que lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram pelo pecado original, ficou, encrostado em nós, ficou como se fosse uma crosta e algo muito difícil, na verdade, impossível sem a presença de Deus ser tirado, a nossa inclinação a pecar. São Paulo, depois de muito tempo, vai chamar essa inclinação de concupiscência. A nossa natureza clama, a nossa natureza carnal clama pelos pecados. E o perigo disso é que isso abala o nosso relacionamento com Deus de uma forma que vai esvaziando a nossa alma do Espírito do Senhor. E vai fazendo com que a gente tome decisões erradas. E isso vai custando para nós a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso casamento, depois a nossa vocação. Quando vê o pecado que entrou na nossa vida, talvez até por um pecadinho, acaba indo tomando a nossa história, a nossa vida de uma forma que a gente não consegue mais se desvencilhar. Então nós precisamos ter consciência de que sim, o pecado habita em nós, infelizmente, pela natureza do pecado original, o pecado habita e nos tentará até o fim da nossa vida, até o dia que nós encontraremos Jesus na glória, se assim a gente bem lutar contra ele. Então nós precisamos ter a consciência de que ele é uma realidade, mas que é uma realidade que não foi feita para ser aceita. É uma realidade que foi feita, está feita para ser combatido. O pecado, na maioria das vezes, ele começa sendo um erro de alvo. A pessoa até tenta acertar, tentando suprir alguma necessidade, tentando suprir algum vazio, mas ali ela erra. E aí ela entra no erro e não consegue mais sair. Ou porque não tenta, ou porque não quer, ou porque tenta fazer só por suas próprias forças. Mas a verdade é que entra ali e entra debaixo de uma nuvem negra que existe de Satanás sobre esse mundo. É necessário que você saiba também que o inimigo de Deus não está aqui para brincadeira. A palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, infelizmente, se o pecado entra na nossa vida, ainda que num primeiro momento, porque nós erramos o alvo, porque você possa ter tentado fazer uma coisa boa, mas acabou se contaminando, acabou errando ali. Se nós não tomarmos uma resolução rápida para sair dessa situação, o inimigo vai pegando, e quando ele vê, ele pegou a gente por inteiro, quando a gente percebe, e nos afastou de Deus, quebra o nosso relacionamento com Deus. E aí então se cria um abismo gigante que é difícil para remar de volta. Impossível? Não é, jamais. Não é pecado nesse mundo que possa apagar o amor de Deus por nós e afetar a capacidade dele de nos salvar. Mas vai sempre depender de um passo nosso, para que essa luta contra o pecado possa ser vencida. Eu vou ler um trechinho muito conhecido de todos nós aqui, que é a Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6,
no versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando São Paulo diz aqui que o salário do pecado é a morte, e quando você ouve essa frase, seja aonde você possa ouvir, na Santa Missa, num grupo de oração, ou alguém pregando, algum vídeo, uma canção, essa não é uma frase de efeito. Isso não é uma frase para te impressionar, nem nada disso. É porque da mesma maneira como Deus gera vida na nossa história, da mesma maneira como a presença de Deus vai gerando ânimo, vai gerando uma disposição a ser melhor, a amar, a suportar as tribulações, o pecado vai fazendo exatamente o contrário. O pecado vai nos enfraquecendo, vai nos entristecendo, vai tomando a nossa vida. Então, quando São Paulo diz aqui que o salário do pecado é a morte, primeiro porque ele já conhecia a história, né? Já conhecia a Bíblia, as Escrituras naquela época, e ele viu quantos homens, pelo pecado, acabaram se perdendo, né? Desde os anjos, como o próprio Lúcifer, que pelo pecado da soberba perdeu a oportunidade de estar perto, face a face com Deus, até Davi, que pelo pecado do adultério, da fornicação, pelo pecado da impureza, acabou deixando de ser um homem segundo o coração de Deus, o maior rei que Israel já viu, para passar a ser alguém humilhado, maltratado, e que termina a vida em penitência e mais penitência para tentar recuperar o relacionamento com o Senhor. Então, ele conhecia a história e ele conhecia também os efeitos do pecado na vida dele. Então, ele sabia que o pecado tinha feito com que ele tivesse morrido por dentro e continuasse vivo. E aqui eu quero fazer uma pausa para que você compreenda que muitos vazios, muitas tristezas, muitas mazelas, muitas aflições, muitos passos que te levaram à depressão, à ansiedade, não todos, não posso culpar todos, mas muitos são oriundos do pecado, dessa falha, desse seu deslize que você não reformou, não retocou, não foi até o sacerdote, não confessou e conseguiu ali se desvencilhar, se afastar. Então é necessário que você hoje faça um exame de consciência e perceba quais pecados hoje você ainda comete, mesmo na caminhada cristã que você está. E aqui é importante também a gente dizer o seguinte, que quem define o que é pecado e o que não sou eu por você, nem outras pessoas por você e nem você por você. Quem define o que é e o que não é pecado é Deus, é a igreja, é através da igreja. Então, por mais que alguém olhe para você e fale assim, não, mas isso não é pecado, né? Isso aí todo mundo faz, isso aí hoje... Antigamente era assim, essa frase é mais ouvida hoje, né? Antigamente era assim, hoje as coisas mudaram, né? Eu peço a você, em nome de Jesus, procura as Escrituras, procura o Catecismo da Igreja, para ver se realmente isso que você está fazendo, que te incomoda, é pecado ou não é. Ainda que seja alguém que você confie muito, que seja muito de Deus, e fale para você, eu te convido a procurar pelas suas próprias forças. O pecado não está aberto à interpretação. Se é, se não é, não é. Tanto que tem coisas que você continua fazendo, se enganando e se convencendo de que não é pecado, mas ela tira a sua paz. E a palavra diz que tudo aquilo que não traz paz, tudo aquilo que é de Deus, traz paz. Uma coisa que você pode fazer, e que eu tenho função nesse vídeo também de te trazer, é prestar atenção nos alertas que Deus dá para você nas ocasiões de pecado. O que acontece? Toda vez que você vai vacilar, toda vez que você vai pecar, que você vai fazer algo que faz mal para a sua alma, tem um santo da igreja que diz que se nós pudéssemos ver como fica a nossa alma suja do pecado, nós nos assustaríamos mais do que
com qualquer imagem feia que nós já vimos por aí. Toda vez que a gente vai pecar, acende um sinal na nossa alma. Um sinal, entre aspas, vermelho. Como se fosse uma voz da consciência que nos incomoda para não fazer aquilo. Mais ainda nos batizados, mais ainda naqueles que têm caminhada e vida cristã ativa. Por que mais ainda nos batizados, naqueles que têm caminhada e vida cristã ativa? Porque na verdade o que a gente pensa, que o mundo pensa que é uma voz da consciência somente, né? É também porque é a consciência de Deus, na verdade é a voz do próprio Espírito Santo. Qual que é a função de Deus Pai? Nos criar, nos amar, nos conceder a graça da vida. A função de Deus Filho, nos salvar, nos redimir. E qual que é a função do Deus Espírito Santo? Nos santificar. Então o que acontece? Quando você está frente a frente com uma situação de pecado, ele começa a ligar alertas e dizer para você, você vai fazer isso mesmo, né? Então existe no nosso coração quase sempre uma chance de não fazer. E essa chance quem nos alerta é o próprio Espírito de Deus. Então, como eu disse, a função minha nesse vídeo é te dar caminhos para que você possa perceber isso. Então você vai ter que perceber que sempre o Espírito de Deus vai te dar um sinal. Outra coisa que você pode perceber são 3 frases que o próprio Espírito de Deus coloca na nossa consciência para nos alertar de que aquela situação não é uma situação que é sonho de Deus. A primeira delas é todo mundo faz. Então, se a situação que você vai fazer te incomoda e naquele momento o único argumento que te mantém para fazer aquilo é que todo mundo faz, foge. É cilada, mina. Vaza, porque com certeza você vai se machucar uma hora ou outra. Se a única frase que sustenta a sua atitude naquele momento é ninguém vai ficar sabendo, que é uma segunda frase que o Espírito de Deus coloca na nossa consciência, corre também, porque não é uma situação que agrada o coração de Deus. E uma terceira frase é só mais essa vez, ou só a primeira vez, ou só a última vez. Portanto, só mais essa vez. Eu aprendi essas frases no acampamento. Alguém me ensinou uma vez, eu ouvi alguém pregar, depois essa pessoa falou comigo no particular, não me lembro exatamente quem foi, e isso ficou gravado na minha memória. Tenho dificuldade de viver até hoje, mas na minha memória ficou que se vem ao meu coração algo do tipo, todo mundo faz, é só mais essa vez, ou ninguém vai ficar sabendo, que é uma luta que eu preciso ter contra o pecado e eu preciso vencê-lo. E como se vence o pecado, gente? Como se vence essa luta? Existe mais de um santo que vai dizer que na luta contra o pecado, corajoso é quem foge da ocasião. Um deles é Santo Agostinho. Então nós precisamos fugir da ocasião de pecado. Então quando eu digo aqui que se você percebe alguma dessas frases, é para você correr, para você vazar, é porque pelas suas próprias forças você não vai conseguir. Então você precisa dar espaço, tá? Você precisa dar espaço. Um casal de namorados que quer viver a castidade, vai ficar namorando no carro depois das 10 da noite ali, sozinhos, só os dois. Qual que é a chance do pecado não pegar eles? E isso que hoje parece normal, que todo mundo faz, lá na frente dá um prejuízo danado na família. E aí gera toda essa dor que a gente sente hoje com as famílias se esfarelando. Então é necessário que a gente tenha consciência e que a gente fuja das ocasiões de pecado. Você não é um super-herói. Se você conseguiu ficar aí um mês, um ano em estado de graça, parabéns. Tá? Deus te abençoe a sua vida. Mas você saiba que para você cair, você precisa cair uma vez só para voltar na estaca zero. Então não brinca com isso não. São Paulo vai dizer também que pecado é tudo aquilo que não parte de uma convicção. Então tudo que te traz muita dúvida pode estar sendo algo que desagrada o coração de Deus. Então você precisa ficar atento. Você precisa estar antenado, precisa estar alinhado, próximo no seu relacionamento com Deus. E a gente já falou bastante aqui no canal de relacionamento com Deus
mas uma coisa que é necessária para que você perceba as ocasiões de pecado, que você saiba como lutar contra elas, é que seu relacionamento com Deus esteja em dia. Como se faz isso? Além da oração, da caminhada com Deus e tantas outras coisas. Pecou, caiu, confessa. O mais rápido que você puder. Se protelou e ficou bastante tempo sem confessar, vai. Só vai. Seja com o padre que for, com o frei que for, porque o diabo tem interesse de que nós permaneçamos caídos. Então ele vai colocando compromisso. Não, depois você confessa, nem foi tão grave assim. Não, vai na missa e não comunga essa semana, né, que muitas vezes vai ser até o certo pelo pecado que você vai estar, mas aí ele te acomoda ali. Você não comunga essa semana e depois você vê. E aí eu faço um apelo para você, não brinque com a sua alma. Pecou, caiu, corre confessar. Porque a confissão é como você entrar numa sala totalmente escura, alguém lá e acender a luz para você. Você volta a enxergar, o seu relacionamento com Deus volta a ser um relacionamento estreito. Então você precisa se manter em dia nesse relacionamento. Tá joia, gente? Então o pecado existe, ele precisa ser combatido, tá? Com todas as nossas forças, mas principalmente com a graça de Deus. Para isso ele precisa ser percebido por nós e o Espírito Santo nos ajuda nisso. Percebido por nós, ele precisa ser afastado, a gente precisa fugir dele de todas as formas. E uma vez que a gente cair, a gente precisa recorrer a Deus o mais rápido possível, para que ele não faça o estrago que tem feito nesse mundão aí. Todas as mazelas desse mundo são frutos do pecado. Se nós lutássemos bem contra o pecado, ou seja, fugíssemos da ocasião, fôssemos rápidos para levantar através da confissão e atentos à voz do Espírito, com certeza nós estaríamos num mundo muito melhor. E aí eu te faço uma pergunta, quem vai ser você hoje na luta contra o pecado nesse mundo? Você vai ser aquele que vai levando com a barriga, ou você vai ser aquele que vai se posicionar? Se posiciona. Na luta, até balancei a câmera aqui, na luta contra o pecado, corajoso é aquele que foge da ocasião. Se tiver com dificuldade, procura um diretor espiritual, qualquer pessoa. Só tenha na sua mente que por mais prazeroso que possa ser o pecado, vai acabar com a sua paz. Eu descobri com um pregador uma vez, depois de um bom tempo, para finalizar, por que Deus não gosta que a gente peque. E não é porque ele é um pai ditador, nem nada disso. Ele não quer que a gente peque porque ele é pai. E pai sabe o que é melhor para o filho. E ele sabe que toda vez que a gente peca, a gente se arrebenta. Então, por mais que pareça que não vai dar nada, que vai ser prazeroso naquele momento, a gente precisa evitar para que a gente não sofra. Tá bom, gente? Se curtiu o vídeo, deixa o like aqui. Difícil curtir um vídeo sobre pecado, né? Mas a gente precisa anunciar a verdade, né? A verdade liberta, e pensa na verdade que liberta, que é essa de que o pecado existe e precisa ser combatido. Então, se curtiu o vídeo, curte aqui embaixo, aperta o joinha, se inscreve no canal, assiste outros vídeos que tem para trás aí, tem bastante assunto bacana também. Deus abençoe a sua vida, sua história. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.